Fala galera, eu sou Yuri Costa e hoje seguimos com a última parte da história do Príncipe Caspian. Finalmente os reis e as rainhas do passado haviam chegado ao Monte de Aslan para se encontrar com o Caspian. Será que eles tinham chegado a tempo? Quando Pedro e Edmundo entraram, eles foram recebidos por alguns animais que estavam de guarda, mas quando eles viram que o Trumpkin estava com eles, os deixaram entrar. Passaram por diversos corredores cheios de imagens gravadas nas paredes, e o Edmundo lembrou que, embora tudo aquilo parecesse muito antigo, quando eles estavam em Nárnia nada daquilo existia, então eles deviam ser ainda mais velhos do que eles imaginavam. Quando eles se aproximaram da sala do conselho, eles ouviram uma voz alta, então eles resolveram ficar do lado de fora e esperar para entender o que estava acontecendo. O Nikabrik estava furioso e impaciente porque vários anões já haviam morrido em batalha e ele já não acreditava que nenhum auxílio ia vir da tal da trompa. Mas o Texugo dizia que eles deviam aguardar mais um pouco. O anão, então, acompanhado de uma velha e de um ser encapuzado, sugeriram então que eles deviam invocar um outro poder, já que os reis e o Aslan não haviam atendido seu pedido. Eles deviam trazer de volta da morte a feiticeira branca. E os seus amigos sabiam como fazer isso. O Caspian não gostou nada dessa ideia, mas o Nikabrik insistiu, ordenando que eles fizessem o ritual, e assim foi considerado um traidor. Percebendo que uma batalha ia acontecer, o Trumpkin, o Pedro e o Edmundo entraram então na sala e lutaram ao lado do Cornelius, do Texugo e, claro, do Príncipe Caspian. As luzes se apagaram e Nikabrik, assim como seus companheiros, que acabaram se revelando uma bruxa e um lobisomem, também morreram em combate. O corpo do anão foi devolvido para os de sua espécie para ser enterrado e os outros dois foram lançados para fora da caverna. Eles finalmente tiveram uma refeição e o Pedro se apresentou formalmente para o Caspian, assegurando que ele veio para ajudar o Caspian a retomar o seu posto como rei e não para tomar o seu lugar. Pois é, a atitude do Pedro para com o Caspian é bem diferente da mostrada no filme. Sob a palavra de Caspian de que não seria possível derrotar os Telmarinos em um combate aberto, o Pedro sugeriu que eles propusessem um duelo entre ele e o Miraz. Não poderia ser um duelo com o Príncipe Caspian porque ele estava ferido das últimas batalhas e certamente o seu tio não ia levar a sério um pedido para duelar com o seu sobrinho. Na verdade, se ele for esperto, ele não vai aceitar duelo nenhum, porque com um número tão superior que ele tem, ele deve saber que as suas chances são muito maiores no campo de batalha, lembrou o Texugo. Mas valia a pena arriscar. Além do mais, o Aslan e as meninas estavam por perto com os espíritos das árvores, então quanto mais tempo eles ganhassem, mais possibilidade do Aslan resolver intervir de alguma forma na batalha. Por isso eles mandaram uma carta através do rei Edmundo, acompanhado de um centauro e de um gigante. Quando eles se aproximavam da tenda de Miraz, dois lords da corte, Gloselle e Sopespian, viram eles de longe e pela expressão do desconhecido, o rei Edmundo, a quem eles nunca haviam visto antes, eles supuseram o que estava para acontecer e pensaram: e se a gente manipular o Miraz para que ele aceite o duelo? Afinal, se o Caspian perder, a gente ganha a guerra sem ter que se arriscar em batalha. E se o Miraz perder, a gente ganha a guerra do mesmo jeito, porque o nosso número é muito superior ao dos narnianos e a gente assume a liderança de Nárnia no lugar dele. Nesse momento, eles foram solicitados até a tenda real. O Miraz pediu conselhos a eles sobre a ousada carta do seu sobrinho. E então eles começaram a fazer parecer que o Miraz devia recusar o duelo, não simplesmente porque seria mais sensato fazer isso, mas também porque o Miraz seria incapaz de vencer. Afinal, ele era muito velho e não havia nenhum mal em ele ter medo. Só que isso tirou o Miraz de sério e ele acabou aceitando o duelo como o planejado. Eles prepararam então um ringue onde se enfrentariam o Miraz e o grande rei Pedro. Todos o cercaram e a gritaria começou. Pedro e Miraz se digladiavam e foi uma luta difícil para os dois lados. O Pedro era mais novo e mais ágil, mas o Miraz era mais alto e mais forte, o que dava vantagem nos golpes. Mas por um golpe de sorte numa parte da luta, o Miraz tropeçou e caiu no chão. E o Pedro, com muita honra, estava esperando ele simplesmente se levantar. Mas antes que ele o fizesse, Sopespian e Gloselle entraram no campo de batalha gritando: traição! Os Narnianos o apunhalaram pelas costas! As armas, Telmarinos! E então a guerra começou. Sopespian, aproveitando que o Miraz ainda estava tentando se levantar,
fez exatamente o que ele disse que os narnianos fizeram. O apunhalou pelas costas, o matando de forma traiçoeira. Mas o que eles não contavam era com as árvores que haviam sido acordadas. De repente, a floresta toda se movia contra os telmarinos, e os espíritos das árvores eram vistos como os temidos fantasmas das florestas. Então eles correram em direção ao rio para cruzar a ponte e tentar se defender na cidade. Só que a ponte já não estava mais lá. Acontece que naquela manhã, o Aslan e as meninas haviam destruído a ponte, libertando o rio e também libertando várias pessoas que eram oprimidas dentro da cidade. Inclusive a antiga ama do príncipe, que estava muito velha e debilitada, mas que foi curada pelo sopro do grande leão. Encurralados, os telmarinos jogaram as armas no chão, admitindo sua derrota, e praguejaram sobretudo contra os ratos, que em batalha espetavam os pés dos telmarinos, que caíam no chão e eram derrotados por seres pequenos, mas muito corajosos, liderados por Hip-Chip. E por falar em Hip-Chip, ele estava em frangalhos, todo machucado e sem cauda, se apresentou diante de Aslan. Lúcia curou seus ferimentos e o leão lhe devolveu sua cauda após todos os outros ratos sugerirem cortar suas próprias caudas em honra ao seu líder. Os telmarinos estavam paralisados de medo diante de Aslan e Caspian abre caminho entre eles, se apresenta e é coroado rei e cavaleiro de Nárnia. E então seguiu-se delicioso banquete noite afora. No dia seguinte, as boas novas percorreram todo o reino. Caspian é rei e Nárnia agora voltou a pertencer também aos animais falantes e aos seres do bosque, bem como aos centauros, os anões e a todos os seres da antiga Nárnia. Quem gostar, que fique. Quem não gostar vai poder ir para um novo lar e o próprio Aslan vai levar essas pessoas para lá daqui 5 dias no Passo do Beruna. No 5º dia, então, todos os telmarinos que não queriam ficar se reuniram, meio desconfiados, e o Aslan mandou construir tipo uma porta, só que só os batentes no meio do nada. O Aslan explicou então que os telmarinos vieram para Nárnia do nosso mundo. Há muito tempo, um grupo de piratas chegou numa ilha e a tomou para si, e algumas pessoas subiram uma montanha, entraram numa caverna e cruzaram uma fenda que deu acesso às terras ocidentais de Telmar. De lá, eles vieram para Nárnia e a subjugaram. A oferta então era para que eles voltassem para aquela ilha, que hoje estava desabitada e tinha recursos suficientes para sustentá-los. Um homem foi o primeiro a concordar e o Aslan o abençoou com promessas de felicidade. E quando ele atravessou os batentes no ar, sumiu. Os telmarinos ficaram preocupados e clamaram que alguém do partido do Aslan atravessasse a porta para provar que não havia perigo. O Hip-Chip até se dispôs, mas o Pedro sabia que aquela era a sua deixa. Pediu que os irmãos fossem para a floresta se trocar, pois partiriam de volta para a estação. Acontece que o Aslan já havia dito isso para o Pedro e para a Susana, e também que eles nunca mais voltariam a Nárnia, embora a Lúcia e o Edmundo ainda voltariam para lá. O Pedro confessou que o Aslan também disse outras coisas que ele não poderia contar, mas que agora ele compreendia. Tudo era bem diferente do que ele imaginava. Embora o autor não seja muito claro no que o Aslan diz para eles, dá para entender que ele deve ter confessado que, na verdade, ele é Jesus no mundo dos humanos e que eles deviam aprender a buscá-lo lá. E então, os 4 atravessaram como exemplo, seguidos pelos demais telmarinos. Eles apareceram novamente na estação e os telmarinos na ilha, no Pacífico. E é assim que termina mais uma das Crônicas de Nárnia. Não esquece de deixar o like e semana que vem começa a minha crônica favorita de todas, A Viagem do Peregrino da Alvorada. Então não perca, toda terça-feira numa ponte para Nárnia, aqui no Ponte do Reino.